Bom dia para todos vocês, mais uma aulinha de português, vamos começando agora. Semana passada eu expliquei para vocês a morfossintaxe do sujeito, né? O sujeito de uma oração, né? Vocês sabem ali, sujeito e predicado são os termos essenciais de uma oração e nós vimos que no sujeito de uma oração, ele pode ser representado por um substantivo ou por um pronome, mas também podem aparecer palavras substantivadas, né? E toda uma oração também, ela pode vir com o valor de um sujeito, sujeito de do verbo de uma outra oração, que é chamado de oração principal, né? Então, ali como orações que tenham valor de pronomes com valor de substantivo, aí nós temos substantivos, palavras substantivadas, né, numerais de valor substantivo, orações com valor de substantivo, né? E ali nós temos também o sujeito oculto, que ele não aparece na oração, mas você consegue identificá-lo através do verbo, da terminação do verbo, certo? Então, temos lá o sujeito simples, que nós vamos observar nesse conteúdo também, quais são os tipos de sujeito, né? Sujeito simples é aquele que contém apenas um núcleo. Sujeito composto, ele vai conter 2 ou mais núcleos. E o sujeito oculto, ele não aparece na oração, mas você consegue identificá-lo pela terminação do verbo, correto? Vou já compartilhar com vocês o livro para nós começarmos a correção. Só um pouquinho. Nessa página aqui, página 55, nós vamos começar a correção. E eu vou compartilhar o meu livro, que fica mais fácil para vocês acompanharem, para vocês copiarem as respostas. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui o zoom para vocês virem melhor, tá? Se conseguirem copiar. Então, nós vamos começar a correção ali a partir da página 55, tá? Se vocês estiverem com o livro, já coloquem lá na página 55 para nós começarmos a correção, correto, gente? Vamos lá, então. Então, aqui nós temos nesse quadrinho, né, uma pessoa sentada aqui numa cadeira de rodas, um menininho, né? Então, mas antes aqui nós vamos ler que, ao pensar a mobilidade urbana, além de soluções, aqui em cima que eu estou lendo, que envolvem o sistema de transportes e a sustentabilidade das cidades, deve-se pensar também em acessibilidade, considerando-se as necessidades de deslocamentos de pessoas com deficiência, né? Então, vamos ver o que ele diz aqui. Papai Noel, nunca te pedi para eu andar, mas todos os anos espero que as pessoas se movam na direção certa. Então, aqui ele está, o menininho cadeirante, ele está escrevendo uma cartinha para o Papai Noel, e o que ele pede ao Papai Noel geralmente crianças, né, adolescentes vão pedir outras coisas, mas ele fala que ele nunca pediu para andar, mas ele pede que todos os anos as pessoas consigam andar na direção correta, né? Então, com base na realidade da sua cidade, da nossa cidade aqui, você acha que as cidades brasileiras oferecem condições adequadas para a locomoção de pessoas, como o menino da tirinha? Lembrando que o texto principal desse capítulo, né, fala sobre mobilidade urbana. Se vocês olharem, está ali na página 49 e página 48 e 49 fala sobre a mobilidade urbana, as campanhas que estão sendo feitas, né, em algumas cidades para melhorarem para as pessoas que têm uma deficiência, certo? Então, é uma resposta pessoal, você vai dizer ali, né, com base na realidade que a gente vive aqui na nossa cidade. Você acha que não só a nossa cidade, mas outras, né, elas oferecem condições adequadas para a locomoção de pessoas, como o menino da tirinha?
É claro que no centro da cidade a gente vê que são obrigados hoje, né? Pode gerar multa se você não tiver uma calçada adequada ali e rampas e tudo isso. Mas a gente percebe assim que não são em todos os lugares. Em todos os lugares que, mesmo sendo da nossa cidade ou em outras cidades, que são adequados a, a isso, certo? Então, a resposta pessoal, vocês coloquem ali o que vocês pensam de tudo isso ali. Agora, aqui na questão de número 2, sobre o conteúdo da tirinha, vamos responder. O que a personagem pede ao Papai Noel? Ela pede ao Papai Noel que as pessoas se movam na direção certa, não é? É isso que ela pede ali. Ou seja, o que ela quer dizer com isso? Que suas ações e escolhas sejam acertadas e construtivas. Ela pede que as pessoas se movam na direção certa, ou seja, que suas ações e escolhas sejam acertadas e construtivas. Ok, gente? Se vocês estiverem copiando. Ok. Posso continuar? Ou vocês ainda estão copiando? Só vou dar uma olhadinha aqui para ver se está tudo ok. Eu sei que isso, estão copiando ainda, né? Ótimo. Eu espero. Ok, podemos continuar ali na próxima, letra B. Enquanto vocês terminam de copiar ali, eu vou falando a letra B, né? Cite 3 diferenças entre a carta que a personagem está escrevendo e a carta aberta que você leu no início do capítulo. A carta aberta fala ali no início do capítulo sobre uma pessoa que escreve essa carta à Prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, né? Falando ali sobre a mobilidade, né, urbanos, o transporte e pessoal que anda de bicicleta também, né? Então é sobre isso que ele está falando ali, sobre a cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, em relação a essa tirinha que nós acabamos de ver ali, nós vamos observar 3 diferenças entre essa carta aberta do início do capítulo. Eu acredito que vocês já tenham lido e esse texto do início do capítulo para nós respondermos aqui essas questões. Ai, ai, ai. Depois vocês leem então em casa com bastante atenção para ver o que está falando sobre esse texto ali do início do capítulo, certo? E já vão respondendo as questões de interpretação do texto também. Ok, gente? Porque às vezes eu estou indo um pouquinho mais rápido aqui, mas aí eu retorno com a correção dos textos, da interpretação dos textos ali, certo? Então, ali, aqui nós temos sugestões de resposta, não quer dizer que seja exatamente desse jeito, que você pode estar interpretando de uma outra forma, tá? Então, aqui nós temos, diferentemente da carta aberta, a carta da tirinha é produzida por uma única pessoa. Na carta aberta, não, já li, são várias pessoas. E seu conteúdo é produzida por uma única pessoa. E seu conteúdo é de interesse pessoal. Ela é direcionada a alguém com quem o remetente aparentemente tenha certa proximidade e é escrita com uma linguagem mais informal, mais descontraída, tá? Então, nós podemos colocar isso daqui, sim, apenas é uma sugestão. Não quer dizer que tenha que ser desse jeito que está aqui. Você pode colocar com suas palavras também, tá? Mas no contexto do texto do início do capítulo, com essa tirinha,
tem que ser nessa ideia, certo, gente? Então, ali as 3 diferenças é que a primeira, né, essa tirinha aqui na carta aberta, é claro que como eles vão mandar uma carta ao prefeito, precisa de um vocabulário melhor, né, a linguagem informal. Desculpa, a linguagem formal. A informal está aqui, porque é um garotinho que está escrevendo. Agora, a diferença do primeiro texto é que está na linguagem formal, essa está na linguagem informal. Na primeira carta, carta aberta, é direcionado ao prefeito, aqui é direcionado ao Papai Noel, né? E nós podemos observar também a linguagem, né? No primeiro é a linguagem formal e no último a linguagem mais descontraída, certo? Por se tratar de uma criança que está escrevendo esse texto ali. Então, não sei se vocês estão copiando o que está escrito ali ou se vocês vão fazer da forma que vocês estão escrevendo, certo? Da forma como vocês pensam, da forma que vocês acham. Só vou dar uma olhadinha para ver se está ok. Continuando lá, então, na próxima, letra C, podemos ou não? Ainda estão... Só um minutinho. Posso? Isso, vamos lá. Eu só vou tirar um minutinho a tela aqui, que eu quero observar um negócio ali, rapidinho. Ok, já vou compartilhar de novo. Só queria arrumar uma situação aqui, mas já está ok. Pronto. Ok, gente, agora ali na letra C, o verbo mover foi utilizado na tirinha com o sentido de que eles ali falam que eles se movam na direção certa, né? Então, ele foi usado no sentido de deslocar-se de um lugar para o outro, não, passar a agir de determinado modo, né? Essa é a resposta correta ali. Ou sensibilizar-se com alguma situação. Também não está pedindo para sensibilizar, nem para se deslocar, mas passar a agir de determinado modo, ok? Agora ali está pedindo qual é o sujeito ou quem é o sujeito dessa forma verbal se movam, né? Quem se movam? As pessoas, correto? Então, se você observar ali na tirinha, né? Mas todos os anos espero que as pessoas se movam na direção certa. Então, o verbo mover, ele foi usado no sentido de passar a agir de determinado modo, e o sujeito desse verbo são as pessoas, correto? Vamos lá para a próxima página, então. Aqui nós explicamos apenas o conteúdo, nós vamos então ali na página... Página 57. Página 57, exercício número 3. Aqui está pedindo para vocês elaborarem, né, orações em que os termos dados a seguir exerçam a função de núcleo do sujeito. Gostaria que vocês estivessem fazendo, né? Então, aqui temos como exemplo amigos e eu, turma, não, 80 e aceitar. Então, nós temos que escrever orações em que esses termos aqui apareçam como núcleos do sujeito. Como sugestões de resposta, claro que são respostas pessoais, vocês não precisam copiar do jeito que está aqui, vocês podem formar as de vocês. Aqui é um exemplo para que vocês possam entender, tá? Então, aqui, amigos e eu. Meus amigos e eu decidimos ir ao passeio de bicicleta. Uma outra oração em que apareça turma como núcleo do sujeito, aquela turma homenageou o professor. Turma aqui está como núcleo do sujeito. Você vai aparecer na minha frente aqui, amor.
O não que recebi me entristeceu. Não é um advérbio e aqui, acompanhado do artigo o, ele aparece como sujeito dessa oração e é uma palavra substantivada, o não, certo? Então, está como núcleo do sujeito também. E aqui eu tenho outro exemplo, todos os 80 compareceram à prova. 80 é um numeral, mas aqui está substantivado porque ele vem acompanhado também de um artigo. Agora, nós temos aqui o verbo aceitar, mas nós temos que colocá-lo nessa oração, que escrevê-lo nessa oração com valor de substantivo. Uma palavra substantivada. Então, fica o aceitar. O artigo acompanhando o verbo aceitar torna ele, né, substantivado. Então, ele deixa de ser um verbo e aqui ele passa a ser um substantivo. O aceitar favorece a criação de um ambiente de respeito com relação às diferenças, ok? São sugestões de respostas para que vocês escrevam esses termos aqui, sendo núcleos do sujeito da oração. Eles vão estar no sujeito da oração, acompanhados de outras palavras, de palavras determinantes, pronomes, artigos, adjetivos, e não importa quais sejam esses termos que eu acompanho, né, são chamados dos adjuntos adnominais, que nós já estudamos também, e eles precisam vir como núcleo desse sujeito. Então, como sugestão de resposta, temos isso aqui, tá? Não sei se vocês vão querer escrevê-las ou vocês vão apenas entender e fazer a de vocês, certo? Deixa eu só dar uma olhada para ver se está ok. Sim. Ok, gente, podemos continuar ali? Posso passar para a próxima página? Pode? Não? Ok. Eu espero um pouquinho. Só um minutinho que eu já vou olhar. Posso continuar ali, gente? Eu vou só tirar um pouquinho aqui o livro, mas eu já retorno. Ok. Tem alguém que levantou a mão? Quer falar alguma coisa? Pode me dizer ali pelo bate-papo. Alguém levantou a mão? Só me escreva ali para ver se há alguma coisa sobre a pergunta que nós estamos corrigindo. Continuando, então. Ok, acredito que vocês já tenham... ok. Tudo bem, vamos continuar então ali. Na próxima página, página 58. Aqui na página 58, gente, ó, o exercício de número 4. Releia trechos do texto 1, identifique e classifique os sujeitos dos verbos e das locuções verbais em destaque. Lembrando ali que as locuções verbais são dois verbos que ficam juntos, ok? Mas nós contamos apenas um. Na sociedade atual, é possível observar graves problemas na mobilidade urbana, marcados por congestionamentos, poluição e estresse, fazendo com que as pessoas
Busquem alternativas de transporte. Aqui nós vamos ver qual é o sujeito do verbo é. Aqui nós temos é possível observar. Observar o quê, né? O que nós vamos observar? Observar graves problemas na mobilidade urbana. Então, se você observar aqui, ó, é possível, toda essa oração, até urbana, ali ela funciona como sujeito aqui do verbo é, ok? Então, podem colocar ali. E a classificação desse sujeito é simples, porque temos apenas um núcleo, ok? Que a palavra principal ali é o problemas, ok? Agora, no segundo verbo, busquem. As pessoas busquem alternativas de transporte. Quem que vai buscar alternativa de transporte? As pessoas. Olha aqui, as pessoas. Como temos apenas um núcleo, também é um sujeito simples, tá? Então, o sujeito do verbo é toda a oração ali, observar graves problemas na mobilidade urbana, chamado de sujeito oracional, e ele é um sujeito simples. E do verbo busquem, o sujeito já aparece aqui, já está explícito aqui na oração, então as pessoas. E também é um sujeito simples, porque temos apenas um núcleo, correto? Podem copiar, é pouquinha coisa, ou vocês grifam ali rapidinho no texto de vocês, para a gente passar para a próxima questão da outra página. Lá na página 59. Deixa eu colocar aqui. Ali na página 59. Eu não sei se ainda estão copiando ali. Eu mudei de lugar agora. Ok. Vamos lá, podemos continuar? Sim, né? Ok. Ali na próxima página, página 59, eu vou ler ali a letra B. Ciclovia e ciclofaixa não bastam. É preciso haver integração. Temos ao longo da cidade diversos exemplos de traçados de ciclofaixas que seguem de nenhum lugar para lugar nenhum, ou que simplesmente acabam de uma hora para a outra. É necessário realizar esse estudo e definir o que vale a pena dar prosseguimento e o que nunca deveria ter sido feito para que, em segundo momento, possam ser implementadas as melhorias de forma definitiva. Temos vários verbos ali que foram grifados. Então, nós temos o primeiro ali, bastam. Ciclovia e ciclofaixa não bastam. O que não bastam? A ciclovia e ciclofaixa, que é o sujeito dessa oração. Como aqui temos dois núcleos, nós temos um sujeito composto, correto? Temos um sujeito composto. Agora, do verbo é preciso haver integração. Aqui nós temos também um sujeito oracional. Haver integração é o sujeito da forma verbal é. E também é um sujeito simples, ok? Porque temos um núcleo apenas. Do outro verbo, temos. Quem temos não aparece na oração, mas nós conseguimos identificar pela terminação do verbo nós, ok? O pronome nós, que é um sujeito oculto. É um sujeito oculto, então aqui nós conseguimos identificar através do verbo, terminação do verbo. E o outro, a locução verbal, possam ser, né, o que possam ser?
se você observar ali, ó, possam ser implementadas as melhorias de forma definitiva. O que possam ser implementadas, né? As melhorias. Esse termo aqui, as melhorias, funciona como sujeito da locução verbal possam ser. E é também um sujeito simples, porque temos apenas um núcleo que é melhorias. Ok? Então, coloquem lá, do verbo bastam, ciclovia e ciclofaixa, é um sujeito composto. O sujeito oracional, haver integração, é um sujeito simples. Conseguimos identificar pela terminação do verbo, sujeito oculto, nós, e possam ser, aparece no texto ali, as melhorias, que é um sujeito simples. Correto? Agora vamos lá para a próxima. Letra C. As experiências com ciclofaixas em Niterói foram positivas e ainda não temos uma ciclovia devidamente implantada. Se você observar ali, foram, a forma verbal foram. O que não foram positivas? As experiências com ciclofaixas. Então, esse termo aqui, as experiências com ciclofaixas, funciona como sujeito dessa forma verbal foram. Né? Em Niterói, ali já temos o adjunto adverbial que indica o lugar, ok? E ele é um sujeito simples porque está falando das experiências, que é o único núcleo que nós temos aqui, por isso ele é um sujeito simples, correto? Agora ali do verbo temos e ainda não temos. Quem temos? Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos. É um sujeito oculto. Nós temos aqui um sujeito oculto. Conseguimos identificar pela terminação do verbo, que é nós, o pronome nós. Então, nós vamos escrever a classificação dele ali, pode ser chamado de elíptico também, né? Eu prefiro falar oculto, que para vocês é mais fácil para lembrar, ok? Então, ali temos, o sujeito é nós, e é um sujeito oculto, correto? Agora, vamos ali para a letra D. Nenhuma mudança significativa no trânsito acontece sem que haja uma eficiente fiscalização. No momento, em Niterói, ela tem acontecido de forma esporádica e deficiente. Da forma verbal, acontece. Então, se nós lermos aqui, até fiscalização, né? Nenhuma mudança significativa acontece. O que acontece sem que haja uma eficiente fiscalização? Nenhuma mudança significativa. Então, esse termo, nenhuma mudança significativa, funciona como sujeito da forma verbal acontece. Temos apenas um núcleo aqui, que é a palavra principal mudança, o substantivo, e ele é um sujeito simples. Agora ali nós temos ali uma locução verbal. Desculpem, gente, eu estava desligando o negócio aqui. Fica aparecendo toda hora na tela do computador. Ela tem acontecido de forma esporádica e deficiente. O que tem acontecido de forma esporádica e deficiente? Ela. Está aparecendo aqui, ela o quê? Né? A mudança. Então, mas como já temos um pronome que está substituindo o nome, por isso aqui o sujeito é ela, ele é formado ele aparece ali como um pronome, certo? Um pronome pessoal e ele é um sujeito simples, ok? Certo? Deixa eu só olhar agora ali a próxima página, não sei se vai dar tempo de nós corrigirmos todas, ou eu deixo as páginas amarelas para nós corrigirmos depois, mas ainda dá tempo de corrigirmos aqui esse primeiro exercício. Na página 60, identifique o núcleo dos sujeitos das frases a seguir e classifique-os morfologicamente. Né? Ninguém questionou a decisão do professor. Quem que questionou a decisão do professor? Ninguém.
núcleo do sujeito ninguém como pronome indefinido, ok? Ninguém é o sujeito dessa oração e ele é formado por um pronome indefinido. E nós temos aqui a letra B, os ciclistas buscam os seus direitos. Quem que buscam os seus direitos? Os ciclistas. Nós temos ali o núcleo do sujeito é ciclistas. Os, que é um artigo, está apenas acompanhando. Então, aqui está pedindo para nós identificarmos o núcleo apenas, que é a palavra principal do sujeito ali. Certo? Aqui na letra C, os pássaros e as árvores tornam a cidade mais agradável. O que torna a cidade mais agradável? Os pássaros e as árvores. No sujeito dessa oração, os termos principais, né, que é o núcleo do sujeito, é os dois substantivos. Pássaros, árvores, ok? São dois substantivos. Na letra C, conversamos bastante sobre esse assunto. Quem conversamos? Não aparece na oração, mas identificamos pela terminação do verbo. O núcleo está oculto, que é o pronome pessoal nós, ok? Então, aqui não aparece, mas identificamos pela terminação do verbo e sabemos que o sujeito está oculto e ele é o núcleo do sujeito também, que é o pronome pessoal nós. E na letra E, os dois chegaram cedo ao evento. Quem chegaram cedo ao evento? Os dois. Dois é um numeral que funciona como núcleo do sujeito, uma palavra substantivada aqui também. Certo? Então, 2 é um numeral e ele funciona como núcleo desse sujeito ali. Ok? Certo, gente? Eu sei que está faltando pouco tempo da minha aula e eu espero vocês terminarem ali para fazer a correção desse último exercício ali, que hoje nós não vamos conseguir mais fazer nenhum outro, porque já está finalizando. Terminaram de copiar? Só me dê um ok para que eu possa... Certo? Ok, gente. Podemos... Vou interromper aqui a...